Oi, tudo bem? Esse vídeo é o corte de uma live que foi feita aqui no canal há algum tempo e que eu achei que poderia interessar para você neste momento. Então, se você gosta desse tema, aproveita para já deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e habilitar as notificações para receber mais sobre esse assunto que a gente tanto ama. Algumas estratégias pontuais, então, para você tornar suas prioridades mais claras no seu dia a dia. Em primeiro lugar, como lidar com interrupções. Reduza o número de notificações no computador e no celular. Se você tiver um processo pessoal de organização para verificar mensagens, você não vai precisar manter essas notificações habilitadas, ou pelo menos você consegue habilitar notificações que fazem sentido para você. Use o telefone com objetividade. Então, se alguém te ligar, trata aquela ligação como algo urgente e fale para a pessoa que você não pode ficar ali batendo papo, a não ser que intencionalmente você tenha combinado com alguém de bater papo. Aí tá tudo bem, tá tudo certo. E até coloco aqui, não interrompa outras pessoas, né? É um ciclo. A compassividade, ela é um ciclo, então não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. E se você trabalhar em um ambiente muito barulhento, e você não tiver um quarto para chamar de seu e não puder fechar a porta quando necessário, ou no seu trabalho você trabalha em baias abertas, use fone de ouvido para ter essa concentração. Às vezes não precisa nem ouvir música, pode colocar um barulho branco de fundo ou simplesmente usar um fone que bloqueie barulhos externos, né? Já pode ajudar também. Com relação a e-mails, tá? Algumas dicas aqui para reduzir esse ruído e conseguir focar naquilo que for prioridade para você. Porque o grande ponto é que muitas vezes as pessoas têm as prioridades claras, mas elas não conseguem trabalhar nessas prioridades porque tem muita coisa acontecendo. Então, essas estratégias pontuais servem justamente para te ajudar com isso. Unifique as contas sempre que possível. Então, em vez de ficar verificando 5 contas em diferentes lugares, se você usar um único lugar para importar todas as contas, pode funcionar para você. Algumas pessoas preferem ter 2 contas, né? O pessoal separado do profissional, ou de repente ter uma conta única de e-mail para todo mundo, mas ter uma conta separada para cadastros, para não ficar recebendo um monte de spam no e-mail principal. Frequência de leitura, então definir com que frequência você vai ler e responder as mensagens, em vez de ficar com a caixa o tempo inteiro aberta, recebendo notificação de novas mensagens. Usar com inteligência respostas automáticas, então, você pode, de repente, não só usar nas férias a resposta automática de ausência, mas quando você passar o dia inteiro numa reunião, você pode colocar essa resposta automática. Quando você estiver trabalhando concentrado em alguma atividade, você pode configurar uma resposta automática para a pessoa saber que você não vai responder tão rápido. E aí, revisar e endereçar diariamente os e-mails que chegam na sua caixa de entrada. Então, evitar acumular e-mails na sua caixa de entrada vai evitar esse retrabalho de ter que abrir, verificar e-mail, procurar informação que você não encontra em nenhum lugar. São algumas dicas pontuais com relação a e-mails. E aqui dicas gerais, tá? Para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Em primeiro lugar, muito do nosso dia a dia é concentrado em preocupações que a gente tem. E, claro, existem muitas formas de lidar com preocupações, talvez você tenha um projeto aí de fazer terapia e coisas do tipo. Mas no dia a dia, na prática, o que vai te ajudar é você ter um caderninho sempre com você para você tirar essas preocupações da cabeça e passar para o papel. Porque não tem por que você ficar guardando, segurando essas informações na sua cabeça. Às vezes, só de passar a preocupação para o papel, você já pensa numa solução, já pensa num próximo passo que você pode fazer para aliviar essa preocupação. Então, não deixe as preocupações na cabeça. Deixa um caderninho na mesa de cabeceira da cama para você anotar essas preocupações antes de dormir, por exemplo, porque já vai te dar uma aliviada, você consegue dormir sabendo que você vai lidar com aquelas anotações no dia seguinte, por exemplo. Veja os seus compromissos na agenda. Será que você consegue, para esses compromissos que já estão agendados, melhorar a informação que tem em cada um deles? Se você tem uma reunião, você pode colocar ali a pauta da reunião, o que vai ser tratado, o link para a reunião para você não ter que ficar procurando no dia. Use uma ferramenta para gerenciar suas listas de afazeres. Nem tudo que você tem para fazer entra na agenda. Se você coloca tudo dentro da agenda, acaba ficando tudo acumulado ali, você confunde o que é para o dia, o que não é para o dia, enfim. A ferramenta para lista serve justamente para dar um respiro para sua agenda. Então, use uma ferramenta para listar todos os seus afazeres. Eu uso uma ferramenta chamada Todoist e recomendo fortemente. Mas existem muitas outras. Escolha a que você preferir, que você gostar mais, for mais com a carinha dela. Cuida do seu ambiente físico e espaço de trabalho para que ele não seja uma fonte de distrações, para que você tenha ergonomia, consiga trabalhar ali com conforto, não fique com dor nas costas, no braço, etc, etc.
tá? Cuida desse ambiente para que ele te atenda e não que você perca mais tempo cuidando dele do que ele te servindo por si só. Isso vale para casa também. Papelada, então se você tiver muito papel em casa, faz uma limpa, joga fora, recicla aquilo que você puder reciclar, que não precisa mais manter, aquilo que você tem que manter, veja o que tem que ser mantido em papel mesmo, e aí sim você vai organizar em pastas apropriadas, mas aquilo que não precisa ser mantido em papel, você pode digitalizar e salvar no seu computador em uma ferramenta como Google Drive, Notion, Evernote, Dropbox, enfim. Organize seus arquivos digitais. Não fica com aquele monte de coisa na área de trabalho te confundindo. Se nesse primeiro momento você tem muita coisa assim acumulada que não está organizada, cria uma pastinha chamada Revisar com Calma, joga tudo ali dentro e começa do zero, hoje, com a sua área de trabalho limpa. Já vai te dar um alívio imediato. E aí todos os dias você entra nessa pastinha Revisar com Calma, vê o que tem ali para ir jogando fora o que não precisa manter e organizando em pastinhas, né, por assunto, aquilo que fizer sentido manter. Lembre-se do mito da multitarefa. A gente não faz duas coisas ao mesmo tempo. O que acontece é que o nosso cérebro fica alternando a nossa atenção entre duas coisas diferentes o tempo inteiro. Isso cansa muito mais. Então, focar em uma coisa e terminá-la, daí para, faz outra, faz com que você perca menos tempo e que seu cérebro canse menos. Faz o teste aí para você ver como faz diferença. Planeja a sua semana. Uma vez por semana, olha para a sua agenda para os 7 dias seguintes ali, para você ver se você pode adiantar alguma coisa com relação a algum compromisso, se você pode inserir informações organizadas dentro daquele compromisso, se tem algo ali, alguma providência que você tem que tomar antes da semana começar. Pense em qual que vai ser o seu foco ali para a semana, que é uma coisa que eu vou falar aqui embaixo, mas já adianto. Então, qual que é o seu grande foco essa semana? O que vai ser prioridade para você essa semana? Ter isso pensado com antecedência te ajuda a entrar na semana com uma energia diferente até. Se você quiser implementar hábitos ou tirar hábitos ruins da sua rotina, eu recomendo a leitura de um livro chamado Hábitos Atômicos, que é muito bom, e uma das coisas que o autor James Clear fala lá, que é muito importante, cuide do seu ambiente. Se você quer beber mais água, mantenha no seu ambiente sempre uma água por perto. Isso vai favorecer que você beba mais água. Se você quer fazer atividade física, em vez de colocar o seu alarme para despertar às 6 horas da manhã, simplesmente, já deixa separada a roupa que você vai usar para correr. Porque aí quando você acordar, você vai ver a roupa ali, é só se trocar, você já está 90% pronto para ir fazer a atividade. Então, cuide do seu ambiente para que ele proporcione bons hábitos. Quer parar de beber? Não vai num bar. Não tenha bebida alcoólica em casa. Cuide do seu ambiente. Checklists. As checklists são listas, são arquivos de listas. Listas que de referência, que te dão apoio, um passo a passo para você fazer as coisas. Como, por exemplo, lista de coisas que eu posso fazer todos os dias para ficar bem, para ter uma rotina mais tranquila. Isso aqui pode ser uma checklist para você. Você pode ter uma lista de todos os sites que você acessa diariamente para fazer o seu trabalho, fica no favorito ali do seu computador, do seu navegador. Você pode ter uma lista de tudo o que você precisa ter em mãos quando você for entrar em uma reunião. É o microfone, é a iluminação, é o caderninho, é uma caneta, carregador do celular ou do computador. Existe um livro também muito legal que chama A Única Coisa, fica como referência aí para vocês, né, dessa aula, que ele te ensina a focar em uma única coisa, e esse foco pode servir tanto no aspecto mais macro da vida, quanto no aspecto micro. Esse aspecto mais macro seria qual que vai ser o meu grande foco para a vida, né, o que eu quero fazer para a minha vida, mas isso pode até ter um certo peso para algumas pessoas, mas muito mais prático e fácil é você pensar qual é a próxima coisa mais importante que eu posso fazer agora. Quando terminar essa aula, exercita isso, pergunta qual é a próxima coisa mais importante, que é prioridade fazer agora. Que às vezes é ir ao banheiro, é ir beber uma água, é comer alguma coisa, é descansar um pouco, ou não, é responder, é enviar um e-mail, terminar um relatório. Se você sempre fizer essa pergunta, isso vai ajudar muito a você ter sempre a prioridade sendo trazida para o seu dia a dia, seja de trabalho, seja de descanso, seja de lazer. Né? A próxima coisa mais importante, como eu falei. Outra coisa que ajuda a refletir e trazer as prioridades para o dia a dia é pensar no destaque do dia, ou seja, logo no início do dia você pode pensar assim, de tudo que eu tenho para fazer, qual é aquela coisa que se eu fizer hoje, eu vou dar meu dia como pago. E às vezes pode não ser nenhuma coisa de trabalho, pode ser de repente, não, eu preciso tentar dar uma volta na hora do almoço para espairecer, ou então eu quero conseguir dormir cedo.
Qual que vai ser o seu destaque do dia? Porque isso te ajuda a ter essa prioridade muito clara ali. E se for uma coisa de trabalho, por exemplo, você já foca nela ali num primeiro momento pela manhã ou quando você começar a trabalhar e já tira isso da sua frente. Isso já vai te ajudar muito, muito, muito a ter uma noção do que é prioridade. Se você já conseguir matar aquela tarefa ali pela manhã, já te dá uma sensação de vitória antes do dia acabar, tá? Nem na metade você já fez aquilo que precisava. Então isso é muito legal e vai te deixar mais animado para fazer as coisas. O foco da semana, como eu comentei ali em cima, você também pode ter prioridades para o seu mês, então todo início de mês você pensar o que é prioridade que eu faço esse mês nas diferentes áreas da minha vida, com os meus diferentes projetos em andamento. Você tendo essas prioridades claras vai te ajudar também a tomar decisões no dia a dia com relação ao uso do seu tempo, dos seus recursos. Você pode pensar a cada trimestre, então, quais são as entregas desse trimestre, quais são os projetos, né, que eu tenho que finalizar, quais são os grandes marcos de projetos maiores, o que eu tenho que concluir com relação ao TCC nesse trimestre, o que eu tenho que concluir com relação, sei lá, eu quero perder 10 quilos de peso esse ano, mas nesse trimestre eu quero perder 3 quilos, por exemplo. Então, isso te dá uma dimensão mais próxima, assim, um marco mais próximo daquilo que você quer alcançar. E também te ajuda com relação às prioridades na rotina, você pensar em todas as áreas da sua vida e refletir sobre o que você quer fazer com cada uma delas esse ano. Pode ser uma coisa, podem ser várias coisas, pode ser que em alguma área você não tenha nada que você queira fazer, mas pensar nesse recorte das áreas para o ano em questão ajuda muito a ter prioridades claras. Então, se você fala, por exemplo, minha área saúde, eu quero esse ano buscar uma nova atividade física para eu fazer, quero voltar a fazer uma atividade física externamente. Isso é um recorte para o ano. Já te dá uma dimensão, você já cria um projeto com relação a isso, isso já vira uma prioridade para você. Então, aqui são essas dicas e estratégias pontuais para você ter clareza nas prioridades, mas mais do que isso, trazê-las para a sua rotina, e eu espero que tudo isso tenha sido bastante útil para você nessa aula de hoje. Forte, aproveita então para se inscrever no canal e deixar o seu like. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!